Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, estou vendo que o pessoal está entrando aí. Acabou de entrar aí o meu parceiro que vai compartilhar comigo aí nesse momento, professor Luciano Dutra. Eu estou tentando fixar aqui, entrando no caso. Doutor Luciano, boa noite. Boa noite, meu amigo Fernando Maciel, o brilhante mestre do direito previdenciário. Tamo junto, Como é que parceiro. está, meu colega? Tudo bem? Cara, assim, na medida do possível, acho que essa angústia acaba tomando a todos, né? Mas é um momento, assim, que a gente tem que se reservar dentro dos nossos lares e seguir a recomendação mundial de isolamento social. Mas, digamos assim, na medida do possível, tá tudo bem. E contigo, por aí? Tudo, graças a Deus, estamos conseguindo nos adaptar, graças aí ao trabalho remoto, graças aí ao processo eletrônico, a gente tem conseguido dar continuidade às nossas atividades, né? E também vou retomar as gravações no GRE aí de forma home office, literalmente, né? Fazendo gravações por aqui. O que importa é que, né, os alunos não fiquem aí sem o conteúdo, sem a motivação necessária para dar continuidade, até porque a gente sabe que as oportunidades de concurso estão apenas suspensas, mas elas não, né, foram encerradas. Certamente nós vamos ter muitas oportunidades ainda, e aquele que conseguir aproveitar esse momento aí de confinamento para intensificar os estudos, certamente vai ter uma grande vantagem em relação, né, aos outros candidatos. Então nós temos que fazer o nosso papel aqui de continuar deixando o pessoal sempre bem motivado e também passando o conteúdo e aproveitar esses momentos aí para fazer essas lives e compartilhar informações úteis para a sociedade em geral e principalmente para o público concurseiro, que são aquelas pessoas que a gente mantém um contato bem próximo, né? Exato. É quem não passou um momento de entre-safra, né? Você, procurador federal, advogado não, a gente que mirou na advocacia pública nem sempre tinha edital aberto. Então a gente tinha que manter o estudo sempre nessa entre-safra para quando o edital saísse, aqueles que já estavam no ritmo de estudo saíam na frente. Então essa mesma lógica pode ser levada para a situação de agora. A entre-safra não é porque não tem concurso, aliás, tínhamos concurso aí da Polícia Civil do DF, e outros da PGDF e tantos outros pelo país que sofreram com essa necessidade de isolamento social. Quem entender que nesse momento é para continuar a estudar, para no momento que essa situação vai passar e vai passar, já sair na frente dos demais, é uma realidade que vai, sem dúvida nenhuma, ajudar a todos que entenderem que o momento é passageiro e, enfim, que aquele que mantiver o estudo no período vai sair na frente lá na hora que os editais começarem a pipocar. Com certeza. Eu já vou pedir para o pessoal que está nos acompanhando, se alguém tiver alguma pergunta já a ser encaminhada acerca desses aspectos jurídicos, tanto no plano constitucional quanto no plano previdenciário, especificamente no que diz respeito a essas medidas emergenciais que nós temos visto sendo anunciadas pelo governo, e aí a ideia, né, de contar aí com a participação do professor Luciano, né, um grande sabedor do direito constitucional, é fazer uma análise mais aprofundada, né, se nesse momento emergencial, se de fato essas medidas estão com um amparo constitucional, se de repente não está havendo algum atropelo. A gente já presenciou aí há poucos dias, né, a edição de uma medida provisória e a revogação do dispositivo no dia seguinte. Então, nós temos que ficar atentos aí também, apesar desse momento bem difícil, de preservar, né, os direitos fundamentais e preservar a observância do texto constitucional. Então, por isso dessa importância do debate aqui, trazendo, né, um profissional especializado na área do direito constitucional, que certamente vai nos dar a base para que a gente possa compreender bem todas as mudanças nos demais ramos do direito, até porque o direito constitucional é a base de tudo. Então, nós temos que sempre fazer uma leitura constitucional das alterações normativas, dos atos políticos, também das propostas legislativas. Eu acho que não podemos perder de vista aí aquilo que é a base do nosso ordenamento jurídico, que é o texto constitucional, que mesmo em situações aí de estado de emergência, também continua vigorando. Nós não revogamos, né, a Constituição, ela continua valendo, por isso nós temos que saber exatamente o que está em conformidade e o que não está. Eu queria primeiramente propor aí, né, ao professor Luciano fazer um questionamento, né, no que diz respeito a essas alterações que tivemos com a medida provisória 927,
posteriormente, né, revogado o seu artigo 18, que tratava da suspensão do contrato de trabalho, numa medida provisória no dia subsequente. Eu não sei se, na sua experiência aí com o direito constitucional, já havia se deparado com essa situação de uma revogação de uma medida provisória por outra em 24 horas. Não, em 24 horas, de fato, foi uma grande novidade. Fernando, só me permite fazer uma parte, eu quero registrar a presença do meu primo, lá de Belo Horizonte, Lebotelli. Forte abraço, meu primo. Se cuida, que ele é botafoguense, a torcida já é pequena, então se cuida durante o período para não sofrer mais baixa na torcida ainda. Fernando, revogação de uma medida provisória por outra é uma coisa comum. Então, na nossa história constitucional, tivemos algumas situações nesse sentido. Eu não me recordo de ter havido de maneira tão rápida, com 24 horas. Então, é uma situação que, pelo menos na minha experiência de 13 anos como constitucionalista, é uma experiência nova. Mas a revogação de uma medida provisória por outra é uma coisa comum e o Supremo já teve a oportunidade de analisar essa situação, porque isso foi arguído, aliás, mais de uma vez, em algumas ADIs, como medida cautelar, pediram ao Supremo para analisar isso aí, mas há uma jurisprudência pacífica que é possível sim, primeiro porque não tem essa vedação na Constituição. Lá no artigo 62, parágrafo 1º, que traz as vedações para as medidas provisórias, que, aliás, é muito importante para concurso público, o candidato tem que conhecer aquelas vedações de 62, parágrafo 1º. Dentre as vedações não existe essa. Então, para começar, não há um impedimento constitucional. E o Supremo, analisando essas medidas cautelares, depois eu posso até citar aqui os precedentes para quem quiser aprofundar, o Supremo fixou a jurisprudência no sentido de que o que tem que acontecer na prática é a análise pelo Congresso Nacional das medidas provisórias, tanto a revogada quanto a revogadora. Então, vamos partir de um exemplo hipotético, MP-A e MP-B. Então, o presidente da República, frente a uma situação relevante e urgente, publica a medida provisória A. Ele encaminha imediatamente para o Congresso Nacional, ela começa a viger por aquele prazo constitucional de 60 mais 60. Ou seja, prazo de 120 dias. Não é tecnicamente adequado falar 120 dias, porque o que a Constituição diz é 60 mais 60, muito embora a gente saiba que a prorrogação é automática. Mas, tecnicamente falando, 60 mais 60. Então, a MP foi para o Congresso, a MP-A no meu exemplo hipotético. Depois, o presidente da República, dentro do seu juízo de conveniência e oportunidade, analisando a situação relevante e urgente, acha por bem publicar a medida provisória B, ainda dentro do prazo de vigência da medida provisória A, tratando do mesmo assunto. O que vai acontecer? A medida provisória é lei, não é lei. Ela é um ato normativo com força de lei. Ela vai ter aptidão para revogar a medida provisória A, nesse meu exemplo hipotético. Mas a medida provisória A vai ficar lá na gaveta do Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai se debruçar primeiro sobre a medida provisória B, que é a medida provisória revogadora. Se o Congresso Nacional analisar essa medida provisória B e decidir que ela tem que ser retirada do mundo jurídico, ou seja, expressamente revogar a medida provisória, o que vai acontecer com a medida provisória A? Vai voltar a viger pelo tempo que lhe resta. Então, nessa situação em concreto, que o professor Fernando Maciel já introduziu, se o Congresso Nacional disser que a medida revogadora posterior, ou melhor, a medida provisória revogadora. Tivemos um problema técnico aí, foi? Estão me ouvindo? Eu tenho que voltar a tela aqui. Eu estou te ouvindo perfeitamente, Fernando. Pode continuar. Eu estou voltando a tela aqui. Ah, perfeito. Então, na situação em concreto que o Fernando Maciel muito bem pontuou, temos a medida provisória anterior, revogada, e a medida provisória posterior, revogadora. Se o Congresso Nacional disser que não tem validade mais a medida provisória revogadora, volta a viger a medida provisória revogada pelo tempo que lhe resta. Então, é isso que o Supremo disse. É possível plenamente haver essa revogação de uma medida provisória por outra, só que a bola fica no colo do Congresso Nacional. O Poder Executivo sai de cena. Aí o Congresso Nacional que vai ter que analisar. Se ele analisar a medida provisória revogadora e simplesmente não acatar aquela medida provisória, porque o papel é do Congresso Nacional. Essa medida provisória pode perder eficácia por decurso do prazo ou simplesmente
ser arquivada porque foi expressamente revogada pelo Congresso Nacional. Então, havendo essa revogação expressa da medida provisória revogadora, a medida provisória revogada volta a viger pelo prazo que lhe resta até a análise do Congresso Nacional. Eu me fiz entender aí, Fernando? Sim, perfeitamente. Eu lembro, faz algum tempo que eu estudei essa matéria para concurso, não sei se tem alguma coisa a ver com a repristinação dos atos normativos. Exato. Então, só me permite, tecnicamente, Fernando, seria efeito repristinatório. Porque a repristinação, a gente sabe lá na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, que repristinação é só expressa. Mas, no âmbito do direito constitucional, tem algumas situações de efeito repristinatório tácito, e uma delas é justamente a medida provisória. Porque a cabeça do artigo 62 diz que a medida provisória tem força de lei. E isso dá a natureza jurídica da medida provisória. Ela não é lei formal, tanto é que não está no 59. Ela, quer dizer, muito embora esteja no 59, ela não é uma lei em sentido formal, porque não foi analisada pelo Congresso Nacional ainda. A natureza jurídica dela é um ato normativo com força de lei. Ela vai ter aptidão para revogar as normas anteriores no que lhe for contrária, mas a sua força de lei, ela tem efeito provisório. Não por outra razão, a sua nomenclatura. Medida provisória. Aquela matéria que foi anteriormente revogada, se eventualmente a medida provisória deixa de existir, vai ter o efeito repristinatório daquela matéria anterior que foi provisoriamente revogada. Entendi. E um outro assunto em relação a esse prazo das medidas provisórias, né, vigorando por 60 mais 60, nós sabemos que a Advocacia Geral da União, representando a União Federal, propôs aí uma ADPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, solicitando, em resumo, que durante esse período de estado de calamidade, o prazo da medida provisória não seja computado. Então, também não sei se já teve precedente no nosso ordenamento jurídico de uma ADPF pleiteando a suspensão do prazo, o transcurso do prazo da medida provisória, até porque o argumento é que o Congresso não está funcionando normalmente, está aí com sessões bastante restritas, e isso poderia prejudicar essas medidas emergenciais adotadas pelo governo, porque se não aprovadas, se não convertidas em lei, perderiam a vigência. Eu queria ouvir aí do colega Luciano se tivemos um precedente em relação a essa matéria e como isso pode ser acolhido ou não pelo Supremo. Pois é, Fernando, não sei se eu já tive a oportunidade de falar, a minha atuação na Advocacia Geral da União é justamente defendendo os atos da Presidência da República no Supremo Tribunal Federal. Então, eu lido cotidianamente com a jurisprudência do STF. E fazendo uma pesquisa exatamente sobre esse assunto, eu não achei nenhum precedente na história onde houvesse uma ação de controle concentrado que buscasse a suspensão desse prazo para análise da medida provisória pelo Congresso Nacional. Então, como eu disse de forma antecedente, o prazo é de 60 mais 60, só que ele se suspende no recesso parlamentar. Ponto final, é isso que a Constituição diz. Aí qual que é a construção que a Advocacia Geral da União, e se eu não me engano, o Partido Progressista, são duas ADPFs, Fernando, qual foi a argumentação que eles levaram? Bem, se a Constituição já prevê a suspensão do prazo da medida provisória durante o recesso parlamentar, a premissa é, enquanto o Congresso não funciona, o prazo da medida provisória está suspenso. Então, nessa situação de pandemia do coronavírus, se o Congresso Nacional não está funcionando da forma que deveria, a gente sabe que está funcionando de forma capenga, claudicante lá, a partir de votações remotas, mas as comissões, as tramitações internas, elas não estão ocorrendo da forma que deveria, à luz do regimento interno das casas do Congresso Nacional. Então, a partir dessa premissa de que o Congresso Nacional não está funcionando da sua forma mais adequada, então, fazendo essa analogia com a paralisação durante o recesso parlamentar, nos parece razoável que seria o caso também paralisar o prazo das medidas provisórias, ou tecnicamente dizendo, suspender os prazos da medida provisória, enquanto perdurar esse funcionamento não adequado do Congresso Nacional. Mas precedentes no Supremo, eu não achei nada parecido com isso. Até porque, né, não vejo muitas oportunidades aí de decretação de um estado de calamidade de âmbito nacional, via de regra no âmbito de um estado, né, uma situação mais local, né, e não que abranja todo o território nacional. Exato. E sobre esse assunto, Fernando, estudando um pouco mais sobre ele, me surgiram alguns pontos que eu acho bastante interessantes da gente trabalhar nessa live sobre esse viés constitucional. Primeiro, a DPF para pedir a suspensão do prazo da medida provisória
lá no Congresso Nacional. Será que caberia a arguição de descumprimento de preceito fundamental? Esse é o primeiro questionamento, e nos parece que sim, porque lá no artigo 1º da Lei 9882, que regulamenta a arguição de descumprimento de preceito fundamental, tem a figura da ADPF autônoma, que serve tanto para reparar ou para prevenir lesão ao preceito fundamental. Então, quando a gente fala numa ADPF autônoma para prevenir lesão ao preceito fundamental, a gente está falando da ADPF autônoma preventiva. E quando é para reprimir uma efetiva lesão ao preceito fundamental, a ADPF autônoma repressiva. E nesse caso, cuida-se de uma ADPF autônoma preventiva contra um ato do poder público. Então perceba que o artigo 1º da 9882 é muito abrangente. Se fosse pelo parágrafo único, teria que ter uma lei. Aí a gente está falando de uma ADPF incidental, onde há uma controvérsia sobre uma lei federal, estadual, distrital ou municipal, incluindo as leis anteriores a 88, aquelas normas pré-constitucionais. Mas a gente não está falando do parágrafo único do artigo 1º da 9882. A gente está falando do caput desse artigo 1º. É uma ADPF autônoma em face de um ato do poder público. Então, eu entendo perfeitamente possível a impetração dessa ADPF. E outro ponto, o presidente da República seria uma autoridade legítima para entrar com essa ADPF no Supremo? Então, nos parece que perfeitamente possível por força do artigo 103, né, que elenca lá os legitimados ativos para provocar o Supremo nas ações de controle concentrado. E no caso, Fernando, o advogado-geral da União assinou junto. Aí eu faço um questionamento para quem nos assiste, enquanto isso eu vou beber um pouquinho de água. Poderia o advogado-geral da União assinar essa petição de ingresso sozinho, sem a presença do presidente da República? Quer arriscar essa aí, Fernando? Boa pergunta. Realmente bem pertinente. Até para configurar a questão da legitimidade, né, nesse requerimento. Quem seria a autoridade, se seria especificamente, né, o chefe do executivo, ou se poderia ser representado, no caso, pelo advogado-geral da União. Extremamente bem pertinente a pergunta. Pois então, Fernando. Na dúvida, assino os dois, né, para não ter problema de discussão de legitimidade. Eu acho que, por cautela, se eu fosse o AGU, pediria a assinatura do presidente da República. Fernando, mas na verdade, o presidente poderia tranquilamente assinar sozinho. Porque o Supremo reconhece que aqueles legitimados lá do artigo 103, uma boa parcela deles, não todos, uma boa parcela deles, além de ter a legitimidade ativa, tem a chamada capacidade postulatória. Então, eu estou falando, por exemplo, da mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa, do governador, do presidente da República, do procurador-geral da República. Então, quem precisa de advogado para peticionar obrigatoriamente? Partido político com representação no Congresso, organização sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Tirando esses três, todos os demais, além da legitimidade ativa, têm a chamada capacidade postulatória. Então, poderia tranquilamente o presidente assinar sozinho essa ADPF. Mas aí vem a pergunta de seleção agora, Fernando. Que o presidente pode assinar sozinho, já pacificamos esse entendimento. Mas caso haja necessidade de um recurso dentro dessa ADPF, um embargo de declaração, por exemplo, será que o presidente da República poderia sozinho assinar esse embargo de declaração? E aí, minha gente que nos assiste? Vamos ver, pessoal, se alguém quiser arriscar e colocar nosso bate-papo. Já tem algumas perguntas aqui. Eu estou vendo, estou chegando algumas perguntas aqui. Enquanto o pessoal pensa, deixa eu lhe fazer um outro questionamento que foi postado aqui, né? Falando de legitimidade, falando de governador, está perguntando aqui se o governador pode fechar uma rodovia. Vamos pensar aqui no âmbito do Distrito Federal, né? Ele resolve tomar medidas restritivas aí, no que tange ao deslocamento terrestre, né? Fechando rodovias, porém dentro do território aqui do GDF tem uma rodovia federal. E aí, se ele teria legitimidade para determinar o fechamento dessa rodovia, ou apenas, no caso, aí, as rodovias distritais, no caso dos demais estados, as rodovias estaduais. Pois é, Fernando. Eu vou responder aquela pergunta e volto nessa aqui, então. Bom. O Supremo, isso aí é pouco dito em curso teórico extensivo. Eu mesmo não digo, porque dentro daquela perspectiva que a gente tem que
trazer aquilo que é o mais importante, porque eu acho que o grande desafio de professor de cursinho não é dizer tudo todo mundo faz, mas trazer aquela informação de forma concisa, objetiva e passar o suprassumo para aquele que está correndo contra o tempo com um edital imenso, diversas disciplinas. Então, é um ponto que é pouquíssimo dito, se é que é dito, nos cursos extensivos, que é o seguinte: o Supremo tem entendimento pacificado de que, muito embora o presidente da República, o governador, as mesas da Câmara, do Senado, das Assembleias Legislativas tenham essa capacidade postulatória, quando há necessidade de um ato técnico no curso da ação de controle concentrado, tem que ter assinatura do advogado/procurador. Então, se nessa DPF, que poderia tranquilamente só ser assinada pelo presidente da República, houver necessidade de um ato técnico no curso do julgamento desse processo objetivo, tem que ter obrigatoriamente a assinatura do advogado-geral da União. Se cair, Fernando, eu acho que só quem está na live que vai acertar essa aí. Eu vejo aqui que a Marcela e o Euler acertariam essa questão, porque disseram de fato que nesse caso não poderia, né? Assinar sozinho, apenas com a intervenção aí do AGU por questões de capacidade postulatória para prática de atos processuais, né, seguintes, além da interpretação. Exato. Interessante. Eu vejo que o Euler também aqui já antecipou o entendimento de que o governador não poderia fechar uma rodovia, né, uma rodovia federal no âmbito aí do seu território. E aí ele está correto, existe, né, fundamento normativo para impedir um governador a exercer, né, esse ato restritivo no âmbito do seu território? Pois é, Fernando. Isso é muito polêmico. Então, para eu sair para a tangente, é só a gente acompanhar os julgamentos do STF. Nos últimos anos, quantos julgamentos unânimes que o STF proferiu? Eu só me recordo de um, que foi no caso lá das cotas. Mas é muito raro o Supremo decidir a unanimidade, porque os assuntos constitucionais eles são controversos, né? Por mais que a Constituição ela seja objetiva em certos pontos, ela exige uma interpretação. Esse é o grande papel do constitucionalista, conseguir extrair dessa interpretação sistemática de todas as normas constitucionais a interpretação mais adequada para o caso. Então, numa visão mais estreita, mais direcionada, o meu primo tem razão ao dizer que não, porque o artigo 22 vai atribuir à União a competência para legislar sobre trânsito e transporte. E meu primo sabe muito bem disso, porque trabalhou muito tempo numa empresa pública aí de Minas Gerais, que mexe justamente com trânsito. Então, ele é um grande especialista no assunto. E, ademais, lá no artigo 21, a Constituição vai atribuir à União a competência para legislar sobre o transporte interestadual e internacional de passageiros. Então, tanto o 21 quanto o 22 atribuem essa matéria para a União. Só que o 23, que trata da competência comum, diz que é competência comum de todas as entidades federativas cuidar da saúde, da assistência à saúde. Então, a gente está numa sinuca de bico, porque qual que é o nosso bem mais caro? A nossa vida, né? Hoje, assistindo os telejornais, onde muitos economistas, ex-diretores do Banco Central, ex-presidentes do Banco Central disseram que o momento atual não é para preocupar com a crise econômica que vai vir depois, mas tem que cuidar da vida, afinal de contas, sem vida, para que adianta a gente cuidar da economia depois se a gente perdeu nossos entes queridos? Então, o nosso bem mais caro é a vida. Então, se está em risco a sobrevivência da humanidade, jogando nessa balança, utilizando as palavras de Robert Alexy, nessa ponderação de interesses, a gente vai ficar numa leitura muito estreita das competências do artigo 21 e 22, ou a gente vai jogar isso para o 23 e vai dizer que todas as entidades federativas têm a sua competência para promoção da defesa à saúde? Então, Fernando, essa pergunta é sem resposta. Isso vai acabar desaguando no Supremo, porque o artigo 102 atribui a competência originária do STF para julgar as lides que envolvam o Pacto Federativo. Então, está em risco o Pacto Federativo. Isso vai acabar desaguando no STF numa ação civil originária e o Supremo vai ter que dar a saída aí. Eu, a prioristicamente, como fazendo essa ponderação de interesse, eu ia para o 23. Competência comum
para cuidar da saúde da população e não ficaria na literalidade do 21 e do 22. Tá legal? Mas volto a dizer, é um assunto para lá de polêmico. Eu vi aqui que a Gabriele Melo também já adiantou que ela iria pela ponderação de princípios, né, nesse caso concreto. E aí nós deparamos com outra situação que ocorreu aqui no GDF também. Nós sabemos que o governador aqui do Distrito Federal, eles pediu um ato, na verdade foi a Casa Civil aqui do Distrito Federal, determinando o trabalho remoto dos servidores. Aí o que o governador se deu conta? De que adianta os servidores distritais estarem, né, na quarentena em casa, se os servidores federais, que é boa parte da população aqui do Distrito Federal, continua trabalhando, continua transitando na rua e propagando o vírus. Aí o que o governador do Distrito Federal fez? Ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, no sentido de determinar a União e impor o teletrabalho também aos servidores federais. A informação que eu tive é que não foi acolhida a liminar. Mas também seria essa situação aí de fazer uma ponderação de princípios, mesmo sabendo que o governador não pode disciplinar o trabalho dos servidores federais, mas levando em consideração essa peculiaridade e ele fazendo a governança da população que reside no seu território, adotar essa medida em caráter preventivo? Sem dúvida nenhuma que o debate entra nessa seara também, Fernando. Mas o que se esperaria dos políticos brasileiros nessa situação? Convergência de interesses. Então tinha que sentar todo mundo à mesa e sair dali uma solução nacional. E não ficar uma guerra de governador versus presidente da República. Então, se a gente está discutindo tudo isso, é porque está faltando uma certa condução. Afinal de contas, para que existe a política? Se não para resolver esses conflitos de interesse nesses momentos de falta de pacificação. Então, todo esse debate se insere nessa falta de convergência da política. Então, acaba desaguando no direito. Então, você está coberto de razão que essa discussão também pode ser levada para a questão do trabalho remoto no âmbito federal. Mas aí a gente pode se posicionar, porque já teve, de fato, como você muito bem adiantou, a liminar da ministra Carmen Lúcia. E a liminar dela foi pela preservação do Pacto Federativo. Então, ela inclusive cita o artigo 18. O que diz lá a cabeça do artigo 18? A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o DF, os municípios, todos autônomos. Essa autonomia, como a gente sabe, é autonomia política. Aquelas 4 capacidades: auto-organização, autogoverno, autolegislação e auto-administração. Então, a ministra, nessa decisão liminar, é bem verdade que precisa ser referendada pelo Pleno, essa medida liminar disse o seguinte: respeita-se a autonomia política de cada entidade federativa, o DF tem essa característica sui generis de sediar aqui diversos órgãos federais, sobretudo a cúpula dos 3 poderes federais, então cada macaco no seu galho. O GDF cuida dos seus servidores e a União cuida dos seus. Eu acho que esse raciocínio também se aplica aqui para a pergunta da Marcela. Qual decreto tem mais força, o estadual ou o municipal? Na hipótese de um município fechar aí, né, as suas rodovias, que abranja aí uma rodovia estadual. Teríamos que também partir para esse raciocínio, né, de ponderação principiológica, né? Exato. E numa situação mais amena, não nesse contexto de agora, porque a gente está vivendo a guerra da nossa geração. Vamos ser francos. A geração dos nossos avós vivenciaram a guerra deles, que foi aquela tragédia da Segunda Guerra Mundial. A nossa geração está vivenciando a nossa guerra de agora. Então, nessa situação que está longe de ser o ideal, é difícil da gente explorar o assunto eminentemente sobre o viés jurídico, porque, querendo ou não, ele está imerso num campo ideológico, num jogo de emoções, mas respondendo tecnicamente essa pergunta, tudo isso, na verdade, se inseriria na repartição de competência. Afinal de contas, para que existe a repartição constitucional de competência? Para evitar justamente essa difusão de normas sobre o mesmo assunto. Então, num mundo ideal, os nossos alunos que nos assistem, você está no seu município, vou falar aqui do meu primo, Belo Horizonte. Aí, em Belo Horizonte, no território de Belo Horizonte, incide a ordem jurídica federal, a ordem jurídica do Estado de Minas e a ordem jurídica do município de Belo Horizonte. Se todo mundo legislar sobre todos os assuntos, qual a norma que eu ia obedecer? Ia ser a bagunça geral. Então, justamente para evitar essa profusão de normas sobre o mesmo assunto
e essa insegurança jurídica que isso geraria, que existe a repartição de competência. A União parte daquela premissa da predominância do interesse. É nacional, manda para a União, é regional, manda para o Estado, é local, manda para o município. Então, não existe, respondendo objetivamente agora, não existe forças quando a gente fala em repartição de competências. É só questão de matéria. Se o decreto municipal ele invadiu competência estadual, ele simplesmente tem sobre ele uma inconstitucionalidade, porque não respeitou a repartição de competências. Aquilo que a doutrina vai chamar de inconstitucionalidade formal orgânica, por não ter respeitado a repartição de competências. Então não existe força entre lei federal e lei estadual, lei federal e lei municipal. O que existe é repartição de competências. Se a lei federal invadir uma competência municipal, vamos colocar aí horário de funcionamento de banco, onde o Supremo já tem súmula dizendo que é uma competência municipal. Se vem uma norma federal e quer regular isso aí no âmbito do município de Belo Horizonte, o que vai valer? A lei de Belo Horizonte, porque é competência municipal. Ah, mas é uma lei federal, não interessa, porque a gente está no campo da repartição de competência, então é dessa forma que a gente tem que pacificar o tema. Então, Fernando, dentro dessa situação que está longe de ser o ideal, as interpretações estão tomadas por vieses ideológicos e também pelo receio do que vai acontecer daqui a uma semana, 2 semanas, 3 semanas, ninguém sabe, dessa situação horrível que é essa pandemia mundial. Mas trazendo todo o debate para o viés jurídico, afinal de contas a gente está no gran jurídico, tudo isso deveria se resolver na órbita da repartição de competências e, se dúvida houver, como é a questão primeira, onde de um lado está a saúde e de outro está a regulação do transporte, havendo essa dúvida, ambas em sede constitucional, aí a gente parte para a ponderação de interesse, como nos ensinou Roberto Alexi. Até um aspecto que me chama a atenção, não faz muito tempo, que o direito ao transporte foi inserido no rol do artigo 6º como um direito social. Eu confesso que, no primeiro momento, eu fui com dificuldade de interpretar o caráter fundamental desse direito ao transporte, porque, para mim, ele tem um caráter instrumental. O direito ao transporte ele é importante se levar uma pessoa até um hospital para ser atendido gratuitamente na rede pública. Ele é importante se levar uma criança até uma escola. Agora, se não tem escola, se não tem hospital, né, para que atribuir um caráter fundamental ao transporte? E aí, como você ponderou agora, nessa situação envolvendo aí o direito à saúde e o direito ao transporte, né, fechamento ou não de rodovia. Mas eu vi que alguém, acho que foi a Viviane, ponderou aqui antes, que um dos argumentos do governo para não permitir fechamento de rodovia é que muitas vezes o que será transportado são medicações, vai ser transportado equipamentos, suprimentos, né, alimentos, que tem caráter de garantir outros direitos sociais. Então, por isso que não poderia simplesmente fechar a rodovia, porque iria impedir a circulação de produtos e mercadorias essenciais para a população. E um outro aspecto que enquanto você estava falando, eu lembrei, né, nessa questão de repartição de competência, algumas matérias ainda não têm, né, um entendimento pacífico do Supremo acerca de quem tem a competência para, quer seja para executar, quer seja para legislar. Estou falando aqui de norma de saúde e segurança do trabalho. Na ocasião que eu fiz o mestrado, eu defendi a tese de que norma de saúde e segurança tem natureza ambiental. Ela leva em consideração aspectos trabalhistas, também aspectos sanitários, aspectos previdenciários, muitas vezes aspectos de outras ciências, medicina do trabalho, de engenharia, e, em última instância, o ramo a disciplinar seria uma norma de direito do trabalho a ensejar a observância aí do princípio da precaução e da prevenção. E nessa matéria, saúde e segurança, o Supremo levou 30 anos para reconhecer o princípio da precaução. Foi no caso do julgamento do amianto, a primeira vez que, envolvendo uma temática de saúde e segurança, ele reconheceu essa aplicação. Não obstante essa evolução jurisprudencial, se hoje for submetido ao Supremo uma temática envolvendo saúde e segurança, por exemplo, um órgão estadual de fiscalização, ele autua uma empresa por estar descumprindo a legislação de saúde e segurança. O Supremo entende que o órgão estadual não teria competência, porque o artigo 22, inciso 1º da Constituição, fala que compete à União, né, legislar, disciplinar a matéria relativa a direito do trabalho. E, na minha visão, o erro do Supremo é considerar normas de saúde e segurança como um direito do trabalho.
porque nós estamos hoje com a reforma trabalhista, a prevalência do negociado sobre o legislado, direitos disponíveis, e na minha visão, uma norma de saúde e segurança não é disponível. É uma norma de ordem pública, por consequência, tem um caráter ambiental, até porque o artigo 200, inciso 8º da Constituição, ele fala que as condições de trabalho estão inseridas no conceito de meio ambiente. Então, nós temos o meio ambiente natural, temos o meio ambiente cultural, artificial, mas também temos o meio ambiente do trabalho. Então, nesse caso, nós iríamos lá para o artigo 24 da Constituição, competência concorrente. Então, tanto a União, quanto o Estado, quanto até mesmo o município, poderiam editar normas, assim como acontece com o meio ambiente natural. Nós sabemos que há leis estaduais também disciplinando aí a proteção ao meio ambiente, até porque é uma competência concorrente. E aí, quando nos deparamos com essa situação, norma de saúde e segurança, que não tutela diretamente o aspecto natural, né, a fauna e a flora, mas sim o ser humano, né, o destinatário, aí, aquele que tem a dignidade prevista na Constituição, nós temos uma interpretação que acaba não favorecendo tanto medidas preventivas, medidas de precaução, e estamos aí diante de várias catástrofes, principalmente no estado aí de Minas Gerais, como Brumadinho, o caso de Mariana. Então, nós temos que começar a aplicar mais esses preceitos constitucionais e em relação às normas envolvendo o meio ambiente do trabalho. Concordo totalmente. Quando você falou, eu lembrei na hora do artigo 22, inciso 24, né, que atribui à União a competência para legislar privativamente sobre a organização, manutenção e execução da inspeção do trabalho, né, pelos nossos auditores fiscais do trabalho. Mas não tenho dúvida, Fernando, que se há dúvida, aliás, o direito ambiental nos ensina isso bastante, na dúvida, princípio da precaução. Você não vai se arvorar em tomar medidas que possam eventualmente trazer prejuízo para o ser humano, porque nosso bem mais caro é a nossa própria vida. Então a gente tem que partir sempre dessa premissa, nesse juízo de ponderação de interesse, que a gente tem que partir para a preservação da vida e depois buscar a ratificação de outros direitos, né? Exato. Inclusive, esse inciso 14 do artigo 22 me foi questionado na banca 24, do mestrado. Perdão. 24. Eu fui questionado exatamente isso, porque lá consta que compete à União, por intermédio de seus fiscais, auditores fiscais de trabalho, proceder à fiscalização no que diz respeito às normas trabalhistas. E eu ratifiquei esse dispositivo, eu acho que ele tem que ser bem interpretado. Para mim, o que é norma trabalhista? É hora extra, é fundo de garantia. Isso é norma trabalhista a ser fiscalizada por um auditor fiscal do trabalho. Eu acho que em matéria de meio ambiente do trabalho poderíamos ter a atuação aí de órgãos estaduais e até mesmo de municípios grandes, como por exemplo São Paulo, lá tem o Sereste, Centro Especializado de Referência à Saúde do Trabalhador, são servidores municipais que também podem contribuir aí para esse equilíbrio no meio ambiente do trabalho. E aí pressupõe uma interpretação correta do que é norma trabalhista. A norma de saúde e segurança ela exorbita. Ela também é trabalhista, mas também é sanitária, também é previdenciária, também é tributária, porque a empresa vai pagar mais tributo se tiver um desequilíbrio ambiental e gerar mais acidentes, gerar mais doenças. Então, nós temos que ter essa análise um pouco mais ampla para, quem sabe, implementar medidas concretas de prevenção e de precaução por parte de todos os poderes, né? E você falando me fez lembrar do saudoso ministro Eros Grau, que cunhou aquela célebre frase: a Constituição não se interpreta em tiras. Então você tem que partir para a interpretação holística, sistemática, para, ao fim e ao cabo, buscar a coesão da Constituição e caracterizar como norma única e harmônica, né? Importantíssimo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que você eventualmente não tenha respondido aqui. Pessoal, fiquem à vontade aí para encaminhar. Aproveite, estamos tendo aí uma aula, verdadeira aula de direito constitucional, né? Não só para quem estuda para concurso, mas para a nossa vida em geral é importante. Queria registrar aqui, Fernando, a presença da professora Roberta, nossa queridíssima professora Roberta. Um beijo, querida. Estou vendo aqui, tá bom. Que ótimo, seja bem-vinda aí. Estamos, né, procurando divulgar um pouco aquilo que a gente ministra aí nas aulas do Gran Cursos. Então, a gente está aproveitando também para fazer essas lives aí para esclarecer a população diante desse momento aí, né, atípico de medidas restritivas, de confinamento, de isolamento. Nada melhor do que usar a tecnologia para que a gente possa se aproximar e continuar, né, transmitindo o conhecimento. É uma satisfação ter mais um colega do Gran aí participando. E na verdade, eu acredito que esse sentimento seja seu também, Fernando. Nessa uma hora que vou passar aqui, eu vou esquecer um pouco todo esse horror que a gente está vivenciando e me traz uma satisfação enorme poder estar aqui na frente do celular, abstrair todos esses problemas que a gente está vivenciando e, acima de tudo,
ajudando os nossos futuros colegas da advocacia pública, da defensoria pública, da magistratura, do Ministério Público, enfim, a seara que os nossos colegas assim decidirem. Exato. Aproveitando, enquanto o pessoal está colocando mais perguntas aqui, eu vou aproveitar só para passar alguns informes no que diz respeito ao direito previdenciário, né? Em virtude dessa restrição aí, imposta pelas medidas emergenciais, o INSS ele paralisou o seu atendimento presencial, porém ele está concedendo auxílio-doença, inclusive em casos aí de coronavírus, bastando a apresentação de um atestado médico de um particular, de um médico assistente. Então, no caso, a pessoa aí que tenha contraído, que seja um segurado da Previdência, tenha contraído aí uma doença incapacitante, dentre elas pode ser aí o coronavírus, basta acessar pelo Meu INSS, né, pela plataforma eletrônica, fazer um download da documentação, no caso aí do atestado médico, ele vai ser analisado remotamente por um perito médico e isso permite a concessão do benefício. O objetivo do INSS é não fazer perícias presenciais para não gerar aglomeração de pessoas nas agências. Uma outra novidade envolvendo não um benefício previdenciário, mas sim assistencial, o famoso BPC-LOAS, Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência da União. Para facilitar a concessão deste benefício, foi expedida uma resolução do INSS dispensando o cadastro no CadÚnico, Cadastro Único da Assistência Social, que, via de regra, ele refere às pessoas aí consideradas de baixa renda. Então, mesmo aquele que não está cadastrado nesse CadÚnico também vai poder ser contemplado com o BPC-LOAS. Outra novidade, a Lei 13.981, de 2020, agora, que foi aprovada, até peço que o professor Luciano informe aí corretamente o termo, se foi uma promulgação, se foi uma ratificação por parte do Senado Federal, porque ela foi vetada pelo presidente e o veto ele foi derrubado pelo Senado e isso aumentou o limite de renda do BPC-LOAS de 1/4 para meio salário mínimo. Então, um exemplo, tinha uma família de 3 pessoas com uma renda de R$ 1.000, a pessoa não teria direito a receber o benefício assistencial, porque a renda per capita seria R$ 333. A partir de agora, passando para meio salário mínimo, então aquelas famílias cuja renda per capita seja de até R$ 500, fazendo um arredondamento aí do salário mínimo, vão ser contemplados com esse benefício. Outra novidade, prova de vida. O INSS suspendeu aí pelo prazo de 120 dias a exigência da pessoa ter que ir a uma agência da Previdência ou até o banco para comprovar que ela está viva. Esses dias eu postei no meu Instagram também uma notícia interessante e a pessoa comprovou que estava viva em 2019, mas não havia comprovado que estava em 2018. E aí iriam cancelar o benefício dela porque ela só comprovou que ela estava viva em 2019. E era um advogado. Ele falou que é absurdo, se eu estou vivo em 2019, é óbvio que eu estou vivo em 2018. Mas aí depois parece que foi um erro do banco, essa exigência, então parece que consertaram a situação. Outra novidade envolvendo o banco, o empréstimo consignado. Aquele empréstimo concedido para um segurado que detenha, um beneficiário que detenha aí uma aposentadoria, ou até mesmo um pensionista. O governo determinou a redução da taxa de juros, principalmente para facilitar o acesso a esse crédito. Então, também tivemos a redução da taxa de juros. Outra medida, 13º, né, dos segurados, né, a gratificação natalina, antecipada, a primeira e segunda parcela, agora para abril e maio. Também uma medida do governo no sentido de injetar renda na economia para evitar essa recessão em virtude dessas paralisações. Em princípio, esses eram os informes que eu teria passar no que tange ao direito previdenciário. Se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, pode colocar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Viviane colocou aqui. Pode diminuir salário de servidor por lei ordinária? Como circula uma minuta? Então, acho que é um tema bastante interessante para a gente pensar, hein, Fernando? Isso é interessante, né? A gente está ouvindo aí algumas notícias, né, de proposição, principalmente aí da cúpula da Câmara dos Deputados, uma tratativa de haver um corte, né, linear em todos os servidores. Eu confesso que eu não sei se vai ser em todos os poderes. Aí vem a dúvida, o chefe do Legislativo poderia editar uma medida atingindo os servidores do Poder Executivo e do Poder Judiciário? Não seria também uma afronta a essa separação dos poderes? Pois é, então tem esses dois vieses. Então, fazendo uma pesquisa rápida, eu achei um sem número de projetos de lei de iniciativa parlamentar buscando esse corte linear dos 3 poderes. Então, para começar, você já foi muito feliz. Tem essa inconstitucionalidade formal subjetiva, por esse vício de iniciativa. Vamos pensar no Poder Executivo.
O artigo 61, parágrafo 1º, traz o rol de competências do presidente da República, dentre os quais, nessa seara do projeto de lei, tratar da remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo. Então, não pode um parlamentar propor um corte linear que afete, por exemplo, o Poder Executivo, porque isso fere essa iniciativa privativa do presidente para tratar sobre o tema. E o mesmo vale para o Poder Judiciário. Mas o debate vai além disso, porque a própria Constituição Federal, no artigo 37, consagra a redutibilidade da remuneração, do subsídio. Então, tem casos onde ela admite, por exemplo, o abate-teto. Então, quem ganha mais do que o teto vai ter uma redução da sua remuneração, do seu subsídio, por respeito ao 37, inciso 11. Ou, eventualmente, aqueles ganhos temporários. O servidor efetivo exerce cargo em comissão, aí por um período ele ganha o seu subsídio mais 60% do cargo em comissão, depois que ele sai do cargo em comissão, ele perde aqueles 60% do cargo, vai ter uma redução. Então, são situações excepcionais, mas a regra trazida pelo artigo 37 da Constituição é que é irredutível o salário. Então, poderia haver, mas por PEC. Porque, primeiro, o Supremo, ele tem uma tendência, aí não é um posicionamento muito pacificado, mas ele tem uma tendência para se posicionar no sentido de que não tem iniciativa privativa em PEC. Ainda não posso dizer que é uma jurisprudência firme, mas é uma tendência lá do STF em afirmar que não existe iniciativa privativa para proposta de emenda à Constituição. Aí a gente pode remeter àquela criação dos TRFs, né? Foi uma criação de 4 tribunais regionais federais, que foi de iniciativa parlamentar, não foi do próprio Poder Judiciário, se eu não estou enganado, já tem bastante tempo. Lembro até que o ministro Joaquim Barbosa concedeu a medida cautelar, suspendendo a implantação, mas por outros fundamentos, que não foi o vício de iniciativa. Mas temos aquele precedente que já foi um norte de que não tem uma necessidade de se observar iniciativa privativa de proposta de emenda à Constituição. Então, essa questão da iniciativa fica superada. Se for por proposta de emenda à Constituição, alterando esse inciso do artigo 37, dizendo, por exemplo, que em situações excepcionais pode haver a redução. Aí não tem como arguir inconstitucionalidade de espécie nenhuma, nem formal nem material. Então, como a Viviane perguntou, por projeto de lei, definitivamente não. Há a inconstitucionalidade formal subjetiva, como o nosso amigo professor Fernando apontou, e, além disso, tem uma inconstitucionalidade material, porque a lei feriria frontalmente o conteúdo da Constituição, que reza que o salário é irredutível. E nesse contexto aí, diante de uma inconstitucionalidade, tanto formal quanto material, eu lembro que no início dos anos 2000, quando eu estava estudando aí para o concurso da AGU, em algumas obras de constitucional se falava, deve-se falar ainda hoje, da questão de uma ação direta de inconstitucionalidade preventiva, ou como se fosse uma cautelar, ou seja, um parlamentar que está diante de uma votação de um projeto de lei inconstitucional, ele sequer quer se submeter a esse procedimento, ele não vai deixar nem ser aprovado esse projeto de lei e preventivamente ele já ingressaria. Seria o caso de evoluir essa tramitação de um PL, né, algum dos legitimados ingressar com um MADIM e reconhecer a sua inconstitucionalidade e sequer permitir a sua aprovação, a sua votação final? Fernanda, que na verdade esse debate não vai para o controle concentrado, vai para o controle difuso preventivo. E, aliás, você foi muito feliz em apontar isso, porque é a única hipótese em todo o direito constitucional brasileiro de controle preventivo efetuado pelo Poder Judiciário, porque o Judiciário atua no controle repressivo. Então, tem uma lei inconstitucional, aí se a pessoa quiser ir no difuso, vai para o juiz de primeira instância, vai para o tribunal. Se quiser ir para o concentrado, vai para o Supremo, respeitada a legitimidade do artigo 103. Então, a regra é que o judiciário atua no controle repressivo, mas tem essa única hipótese no controle preventivo sobre um projeto de lei, que é em mandado de segurança, mas é preventivo difuso. E quem tem essa legitimidade ativa? Só o parlamentar. E vou além. O parlamentar da casa. Se o projeto de lei está na Câmara, tem que ser um deputado, não pode ser um senador. Se o projeto de lei está no Senado, tem que ser um senador, não pode ser um deputado. Então, o parlamentar da casa, onde se encontra esse projeto de lei que fira a Constituição Federal, seja sob viés formal,
processo legislativo ou repartição de competência, ou material, conteúdo, como é o caso desse sem número de PLs que buscam, por lei ordinária, reduzir o salário dos servidores públicos, o parlamentar entra com mandado de segurança individual no Supremo Tribunal Federal pedindo trancamento. Por que tem que ser o parlamentar? Porque ele que detém o direito público subjetivo do respeito ao devido processo legislativo constitucional. Interessante. Eu vejo outra pergunta aqui da Marcela. O prefeito da minha cidade decretou hoje o retorno à abertura do comércio, diferente do que está no decreto estadual, que diz para ser mantido todo fechado. Aí, qual devemos observar? Qual decreto? Aquela discussão inicial. Não se tem uma resposta priorística, vai acabar batendo no STF por questões da preservação do Pacto Federativo, mas da visão desse humilde mestre tem que preservar a saúde. Afinal de contas, de que adianta a gente preocupar com a recessão econômica futura se a humanidade está em vias de ser afetada enquanto ser humano? Então, na minha visão, temos que, dentro dessa ponderação de interesse, preservar a saúde das pessoas em detrimento da recessão econômica. Eu não estou defendendo a recessão econômica, muito pelo contrário, eu sei da situação calamitosa que muita gente vai passar. Aliás, todos nós vamos ter nossa parcela de contribuição nessa recessão, mas outros mais ainda, que nós, servidores públicos, podemos ser afetados por essa redução de salário, ou numa tributação, que a meu sentir seria mais justo, uma tributação respeitando a capacidade contributiva de cada um, e não um corte linear de salário. Todos nós vamos ter que pagar nosso preço, mas a gente sabe que tem gente que vai pagar um preço muito mais caro pela falta de funcionamento do comércio. Mas, eu volto a dizer, não estou negando o dano que essa crise econômica vai trazer. Não estou negando isso, muito pelo contrário. Mas, dentre essa ponderação de interesse, é melhor preservar a saúde coletiva. Essa é a minha visão. Até uma informação a título de conhecimento geral aí. A Itália hoje está passando por graves consequências disso, o número de mortes diárias bem elevado, porque no momento inicial em que começou a enfrentar o coronavírus, eles adotaram aí o isolamento seletivo. Então vamos deixar os velhinhos em casa e os jovens vão para o trabalho. O problema é que o jovem se contaminava, voltava para casa e aí infectava os idosos. Então, nesse primeiro momento, eles fizeram esse isolamento seletivo, não deu certo, e por isso que agora tem toda essa preocupação, nesse momento aí mais crítico que nós estamos vivenciando, de manter um isolamento mais efetivo, mas aquelas pessoas argumentam com muita propriedade. Ou eu morro de fome se ficar em casa, ou eu morro de gripe se eu sair na rua. E aí, de fato, para quem é um profissional autônomo, para quem não tem uma renda garantida ou uma reserva, a geladeira vai começar a ficar vazia. E aí, quando as crianças começarem a chorar, as pessoas vão ter que fazer algo para se sustentar. É perfeitamente compreensível essas medidas de pessoas que muitas vezes descumprem essa postura restritiva, porque é questão de sobrevivência. Pois é. Então, é uma situação sem precedentes para a nossa geração. Quando eu disse que é a guerra da nossa geração, essas palavras não são minhas. Essa palavra é do comandante do Exército. Então, mostra que a situação é muito grave. Então, dentro dessa situação de calamidade, como foi reconhecido pelo próprio Congresso Nacional, trazendo mais uma vez o debate para a seara jurídica, a gente tem que fazer o que é possível dentro dos limites que a situação nos impõe. Então, realmente, é de doer o coração. Eu, particularmente, logo que começou isso, eu fui para o estúdio um dia, e minha nível de aula foi lá embaixo, porque eu estava extremamente angustiado. Estou muito angustiado, mas felizmente essa live me permitiu, durante essa quase uma hora, esquecer, abstrair um pouco a situação e fazer aquilo que eu amo de paixão, que é dividir o conhecimento com os nossos alunos. Mas a situação realmente é muito triste. Com certeza. Eu vejo que a gente está se aproximando do final da nossa live, que o Instagram permite o máximo de 1 hora. Nós temos uma surpresa também aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Nós deixamos aí compartilhar aí uma surpresa que eu pediria para o amigo aí, Luciano, compartilhar com todos. Pois é. Então, não só de notícias ruins, vamos viver esse momento. Eu já vinha falando lá no meu perfil do Instagram que quando atingíssemos 17 mil, eu ia sortear a nossa obra, o Direito Constitucional Essencial. E como eu fiz da outra vez, eu convidei um amigo para participar do sorteio, e dessa vez o amigo que eu convidei foi o
o grande e muito forte professor Fernando Maciel. Aliás, depois pede pro bicho para mostrar o bíceps aí, que o cara é sinistro. Aliás, está conseguindo manter aí a atividade física. A minha varanda virou minha academia. Pois então atingimos felizmente esses 17 mil, fiz esse convite e de maneira muito honrosa o professor Fernando Maciel aceitou isso aí e no perfil dele ele vai realizar esse sorteio. Então, se você puder adiantar aí as regras do sorteio, eu sei que vai ficar para semana que vem, né? Porque você está com um sorteio em andamento. Então, semana que vem a gente começa a operacionalizar isso aí, não é verdade? Exato. Eu queria aproveitar aqui a convidar aquelas pessoas que nos assistem agora para participar de um sorteio que eu estou fazendo em homenagem aos Mês das Mulheres. Eu vou pedir para a produção me alcançar aqui, por favor. O brinde, eu comprei um kit de maquiagem da MAC, está no canto esquerdo, tela preta. E aí tá rolando o meu sorteio no meu Instagram, Prof. Fernando Maciel, né, um sorteio aí com kit de maquiagem. Então basta acompanhar lá e vai ser o sorteio agora no domingo. E logo em seguida nós já vamos lançar esse sorteio aí da obra do amigo Luciano, uma obra imprescindível para quem está se preparando para concurso, mas também está atuando na advocacia e buscando um conhecimento mais aprofundado do direito constitucional. Basicamente vai ser aquela situação de, né, seguir os nossos dois perfis. Eu vou pedir até para o professor Luciano passar o perfil dele e repetir para o pessoal poder seguir também. Então vamos lá, é prof, P-R-O-F, prof, underline Luciano, underline Dutra. Prof, underline Luciano, underline Dutra. Então, e aí, marcar um amigo, e aí depois nós vamos decidir aí o prazo que vai ser feito. Né? Se for alguém de Brasília, nesse momento a gente não vai ter condições de entregar, vai ter que ser via correio, então vamos deixar passar esse momento, mas a gente vai procurar também compartilhar essa produção acadêmica aí dos professores do GRAN. Então já recomendo uma obra extremamente importante, tudo isso que foi falado agora pelo amigo Luciano aí, apenas um resumo, né, de todo o conteúdo mais aprofundado. Então quem tiver interesse, fique de olho nos nossos perfis, vamos divulgar também aí com os colegas do GRAN, para que a gente faça, né, uma maior divulgação possível e um número maior de participantes, e tomara que seja uma pessoa que está aí precisando realmente de aprofundar os seus conhecimentos na seara constitucional. Luciano, não sei se você tem mais alguma ponderação final aí, só para que a gente possa encerrar no tempo hábil. Sim, vamos lá, Fernando. Só queria agradecer, né? Agradecer a você por ter me permitido dividir essa tela com o mestre do direito previdenciário, sem dúvida nenhuma, um dos melhores professores, mas com certeza o mais forte professor de direito previdenciário desse país. Agradecer a nossa audiência, aqueles que nos deixaram palavras de agradecimento, a Eudália, a Viviane colocou aqui o professor de constitucional mais top que eu já tive, além de ter conseguido ensinar regimento da AGU. Rapidamente, eu fiz isso aí. Obrigado. O curso falou, tem que ser você, advogado Neo, vai lá e manda ver no regimento da AGU. Abraçamos a causa e, felizmente, creio que tenhamos conseguido dar conta do recado. Então, obrigado a todos que nos assistiram. Continuem nos seguindo, a mim, o professor Fernando Maciel, ao Gran Curso Online, ao Gran Curso Jurídico. Estaremos sempre à disposição de vocês. Obrigado, Fernando. Obrigado, audiência. Eu só tenho a agradecer a todos, também, especialmente ao Luciano, por compartilhar o seu conhecimento. Né? Um grande amigo aí que a gente tem, né, muito orgulho de ser colega, tanto na AGU quanto também no Gran Cursos. E agradeço a participação de todos vocês. Né? Foi um papo muito descontraído e produtivo nessa noite, que nos faz aproveitar melhor esse tempo aí de confinamento. Então, uma ótima noite a todos vocês, né, com seus familiares. Vamos aproveitar, porque em breve nós vamos sair desse momento de confinamento e a vida vai voltar ao normal. Uma boa noite para todos. Até mais.